sua bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Te amo muito. Deus te abençoe. A paz do Senhor. E dando sequência aqui no canal Filhas de Vereia, aos vídeos que estão sendo lançados no mês de maio, mês das mães. Estamos falando sobre uma mãe, cada uma falando sobre uma mãe da Bíblia. E a mãe que eu quero comentar hoje com vocês se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 17. Vamos ler. Do 17 ao 29. Bastante, vamos ler. Pois o próprio rei Herodes, mandara prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas ela não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo. E o observava, e ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas, e o ouvia de boa vontade. Chegando um dia oportuno, quando Herodes, em seu aniversário, fez um jantar aos seus senhores, altos capitães e chefes da Galileia. E entrando a filha de Herodias, e dançando, e agradando a Herodes, e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela: tudo o que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, disse a sua mãe: o que eu pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E ela veio imediatamente para junto do rei e pediu, dizendo: eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça dele fosse trazida. E ele foi e o decapitou na prisão. E trouxe sua cabeça em um prato e entregou à donzela. E a donzela deu à sua mãe. E quando seus discípulos ouviram isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Então, frisando aqui, o versículo 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. E então, hoje eu quero falar sobre Herodias, uma mãe perversa, que não tinha escrúpulos. Ela não teve escrúpulos para conseguir o que ela queria. Ela usou a própria filha. E quem era Herodias? Herodias, ela era neta de Herodes o Grande, aquele mesmo lá que mandou matar os primogênitos, quando foi anunciado que o Messias chegaria, que o novo rei chegaria, que o novo reino chegaria. Aquele mesmo que mandou matar os primogênitos. Então a gente já pode ver de onde essa moça foi criada, o ambiente que ela foi criada. Obviamente, por ser de uma família assim, a raiz dela não foi mudada. Então Herodias, primeiro ela era casada com o meio-irmão do pai dela, Herodes Filipe, um cidadão comum, dada que eles eram de uma linhagem de reis, Ele não era rei. E quando Herodias conheceu Herodes Antipas, que era irmão de Herodes Filipe, meio-irmão de Herodes Filipe, E ele era rei, ele já era governador, ele já tinha uma riqueza. Então ali ela viu uma oportunidade de crescer, de ter mais, de ter um status. E ela se apaixonou por ele, e ele se apaixonou por ela. E ela se separou de Herodes Filipe para ficar com Herodes Antipas. E isso, João Batista deixou claro que era errado. João Batista vinha pregando a salvação, vinha pregando o arrependimento, pois era chegada do Messias, pois era chegada a hora do Messias. E Herodias ficou
muito brava, muito possessa com isso, porque ele enfrentou eles, né? E ela tomou uma rixa muito grande com João Batista. E tanto que Herodes prendeu João por influência de Herodias. Mas ele não podia matar João. Ele não podia fazer nada, porque ele sabia que João era um homem de Deus. Então, mas Herodias, ela não estava satisfeita com isso. Ela não ficou satisfeita só com a prisão. Então ela fez de tudo. Ela arquitetou um plano para matar João Batista. E ela usou a própria filha para isso. Ela usou. Alguns historiadores dizem que essa moça era Salomé, filha de Herodias, com Herodes Filipe. Então ela usou a própria filha para seduzir o próprio marido, para poder conseguir o que queria. Herodias, ela foi uma mãe inescrupulosa. Ela apresentou a filha dela ao pecado. Ela foi criada nesse ambiente de promiscuidade, de manipulação, nesse ambiente hostil. E ela ensinou isso à filha dela. E nossos filhos, eles estão ao nosso redor nos observando. Eles estão atentos ao que a gente fala, o que a gente faz, como a gente age. E nós temos que tomar cuidado para não agir de uma forma que a gente esteja levando nossos filhos ao pecado, à perdição, a se afastar de Deus. Cada detalhe do que a gente faz, cada detalhe de como a gente pensa e executa o que a gente pensou, cada coisa que nós fazemos, temos que tomar cuidado, porque é um ponto importante, pode ser decisivo para a vida dos nossos filhos. E porque eles estão nos olhando, eles estão nos seguindo, eles ainda pequenos, até mesmo os adolescentes, até mesmo um filho maior, um filho já crescido, tendo sua família, e também ainda está observando os pais, está observando a mãe. Afinal, nós somos o primeiro referencial deles. E se a gente for uma mãe, por exemplo, uma mãe que briga, uma mãe que xinga, uma mãe que fala palavras maledicentes, creio que a partir do momento que a gente conhece Jesus, essas coisas são apagadas. Mas são coisas que o Espírito Santo ainda trata. Algumas são mais... são momentos delicados, né? O Espírito Santo trata. Mas a gente precisa se arrepender, porque nossos filhos estão ao nosso redor observando isso. E se a gente continuar agindo desse jeito, fazendo coisas que não agradam a Deus, e fazendo essas coisas, a gente achar que é normal, ou não se arrepender, e continuar dessa forma, nossos filhos vão achar que é normal. Se você continuar falando mal de alguém, falando mal de uma pessoa, perto dos seus filhos, às vezes você pensa que eles não estão prestando atenção, mas as crianças estão prestando atenção. Então, a partir do momento que você fala de uma forma, daqui a pouco tá fazendo outra, ele vai achar que aquilo é normal. Você pode estar falando mal de uma pessoa e ele ali do ladinho, brincando, mas ele tá prestando atenção. Então, cada detalhe do que a gente faz é muito importante. É o futuro dos nossos filhos que tal. É o futuro do seu filho, é o futuro das minhas filhas. Eu preciso me motivar a não desistir, me motivar a observar o que eu estou fazendo. E a gente tem que se arrepender. Então nós temos que pensar bem no que estamos fazendo, não só pela gente, mas pelo futuro dos nossos filhos. O que pode acontecer com eles? O que a gente faz pode decidir o que pode acontecer com eles. Como nós somos criados, também pode decidir. Se a gente não cortar
aquilo que nos fez mal quando crianças, se a gente não observar e reconhecer que aquilo que aconteceu com a gente não foi bom, que a gente pode reproduzir nos nossos filhos, então a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Pedir a ajuda do Espírito Santo para que isso não aconteça mais. Para a gente não ser como Herodias, que manipulava tudo e todos, não tendo escrúpulos a ponto de manipular a própria filha para conseguir o que queria. Então que a gente não seja essa mãe que manipula o marido, manipula os amigos para conseguir o que quer. Mas que a gente seja a mãe segundo o coração de Deus, uma mãe que ama, uma mãe que se preocupa com os filhos, porque nossos filhos são flechas nas nossas mãos. São a próxima geração a levar o evangelho. Então, vamos colocar em prática isso. Vamos observar como a gente está agindo e como a gente está pensando para ter um futuro brilhante para os nossos filhos. Ter mais a presença de Deus em nossa vida. Independente do que aconteceu no passado, Deus pode mudar isso. Deus pode quebrar essa herança hereditária. Nós pedimos em nome de Jesus para que toda herança hereditária, para que toda maledicência que acabou passando pelos nossos olhos, acabou ficando no nosso inconsciente, que isso venha a ser anulado, quebrado em nome de Jesus. Para que não só a nossa vida floresça, mas que a vida das nossas pequenas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, a vida de nossos filhos floresçam e dê a essência de Deus, a essência que Deus quer, que seja feito o que Deus planejou para eles, em nome de Jesus. Amém?